Olá, estamos com mais um programa. O Espiritismo está na Bíblia. É uma grande verdade que o Espiritismo está na Bíblia. Realmente, a Bíblia é um livro mediúnico. Nós temos vários exemplos de mediunidade na Bíblia. Isso levou o grande biblista chamado o biblista maior do Brasil, pastor Neemias Marian, do Rio, que infelizmente já passou para o mundo espiritual. Ele ganhou o título de maior biblista do Brasil e, sem dúvida, um dos maiores do mundo, porque ele falou que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. E eu digo que é também de psicofonia, quando o Espírito fala através de um médium. Isso acontece também na Bíblia, não tanto como acontece com a psicografia, que é quando o Espírito ele escreve através do médium. Mas esses fenômenos estão muito presentes lá e eu recomendo para os estudiosos da Bíblia que querem ver esse assunto lá, que leiam na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Lá, Paulo, ele dá verdadeiras aulas de mediunidade, de recepção de, por exemplo, profecias, revelações, fenômenos de falar em línguas estrangeiras sem que o médium conheça e que tem o nome de xenoglossia e que não devemos confundir com glossolalia. O que é glossolalia? É quando os nossos irmãos evangélicos e católicos carismáticos fazem um ruído, um murmúrio, que eu vou tentar imitar, não com o sentido de ridicularizar, debochar, não. É só para mostrar como que é. Eles fazem mais ou menos um murmúrio, um ruído da seguinte maneira. E eles dizem que é Deus que está falando com eles e que eles chamam de Espírito Santo. Então, isso aí não é o que Paulo ensina. Isso é um fenômeno que, às vezes, até o indivíduo fica assim, meio grogue, num estado semi-alterado de consciência, de uma fé, vamos dizer, muito profunda, mas não é isso que Paulo ensina. Por quê? Paulo ele fala, aí sim, na xenoglossia. A palavra xeno, em grego, é estrangeiro. Então, xenoglossia é que falam a língua estrangeira. E tanto é verdade isso, que Paulo ele diz assim, quando alguém fala em línguas e não há um conhecedor da língua, um intérprete da língua, então fica sem sentido, porque ninguém entende nada, não há efeito nenhum positivo. Então ele fala, é melhor profetizar, porque na profecia, segundo ele,
ela edifica. Quer dizer, ela traz verdades para nós. Mas aí nós temos que examinar os espíritos comunicantes para nós sabermos se podemos confiar ou não no espírito comunicante, no caso aí, profetizante. Porque a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, nós já vimos isso em outros programas, ele nos recomenda examinarmos os espíritos para sabermos se são bons, de Deus ou das trevas, para sabermos se nós podemos confiar ou não no espírito que está profetizando. Não podemos concluir que é Deus que está se manifestando e que nossos irmãos católicos e carismáticos e também os evangélicos dizem que é o próprio Deus que se manifesta, que eles chamam de Espírito Santo, o da terceira pessoa da Trindade, que Paulo nem conheceu, porque a Santíssima Trindade, ela foi sendo criada aos poucos e ela se concretizou mesmo só no Concílio de Constantinopla 381, que decretou, então, a existência do Espírito Santo. E aí a Trindade praticamente começou a se concretizar também, mas ainda continuou evoluindo. E só no VI século é que ela se tornou, de fato, uma doutrina concreta e passou a ser aceita, de um modo geral, pelos cristãos. Agora, se eles erraram ou não, isso é outro assunto. E o nosso programa aqui é mostrar o Espiritismo dentro da Bíblia. E Paulo, e eu repito, ele não conheceu o Espírito Santo. Então, quando ele fala em Espírito Santo, ele está se referindo, conforme a Bíblia nos mostra em outras partes, ele está se referindo ao conjunto dos Espíritos. O Espírito Santo, pela Bíblia, é como se fosse um substantivo coletivo, designando todos os Espíritos. Como nós dizemos, por exemplo, um substantivo coletivo muito simples, muito comum, boiada. O que é boiada? É um monte de bois, é um conjunto de bois. Agora, o Espírito Santo na Bíblia é um conjunto de espíritos. Até podemos dizer, é o conjunto dos espíritos. É uma espécie de um coletivo. Por isso, Paulo diz também, ele fala uma frase muito conhecida, que nós somos templos, ou santuário, como trazem algumas Bíblias, nós somos santuário de um Espírito Santo. Porque os tradutores expuseram templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Mas no original não há o artigo definido o, é artigo indefinido. Então, a tradução correta, como o famoso não pastor, ele escreveu um livro chamado Sabedoria do Evangelho, o chamado Pastorino, autor também daquele livro da Vozes, Minutos de Sabedoria. Ele escreveu, então, um livro, ou melhor, uma obra de 8 volumes, Sabedoria do Evangelho, e ele mostra para nós lá que o Espírito Santo, nas traduções, não é correto. É um Espírito Santo. E daí que o São Jerônimo, na Vulgata, ele fala um Espírito Santo também. Então, quando lá na Bíblia está assim, do Espírito Santo, na verdade é de um Espírito Santo. Aliás, eu mostro isso também no meu livro A Face Oculta das Religiões. Mas então, o Espírito Santo na Bíblia é o conjunto dos Espíritos e não o Espírito Santo da terceira pessoa trinitária,
que nós respeitamos, mas eu estou falando da Bíblia e não estou falando de um dogma, que nós respeitamos, repito, mas estou falando da Bíblia. Então, eu acentuei bem que devemos fazer uma distinção entre xenoglossia, que é falar uma língua estrangeira, e profecias. E Paulo, ele diz que é melhor nós profetizarmos, porque as profecias são feitas geralmente na própria língua. E quando o fenômeno é de xenoglossia, ou seja, falar em línguas estrangeiras, ele diz, não tem valor se não houver um intérprete. Então, não há edificação, porque ninguém entende nada. Provando que esse fenômeno de xenoglossia, ele é verdadeiro, porque senão não poderia ser interpretado, não poderia ser traduzido. Então, ele faz essa diferença e aconselhando a nós, de preferência, a profecia, que é melhor do que nós falarmos em línguas estrangeiras, que só tem valor quando há um intérprete. E no fenômeno de Pentecostes, nós temos um exemplo muito claro disso, de falar em línguas estrangeiras. Por quê? Cada apóstolo recebeu um espírito falando numa língua estrangeira, diferente de outros apóstolos que estavam falando em outras línguas. E que cada um presente ali e que conhecia a sua própria língua estrangeira, ele entendia. Por quê? Porque a língua era de fato uma língua estrangeira, que determinado apóstolo estava falando, e ele, esse presente ali, assistente, ele conhecia a língua, ele entendia. E isso acontecia também com os outros presentes, cada um entendendo sua própria língua, porque cada apóstolo falava numa língua, cada espírito falava numa língua, usando o corpo de um apóstolo, de cada apóstolo. Então, nós temos que fazer essa distinção entre xenoglossia e glossolalia, que glossolalia é aquele murmúrio que os nossos irmãos católicos, carismáticos e também os evangélicos e protestantes fazem, e dizendo que é o próprio Deus que está se manifestando para eles. E, na verdade, não. Então, a própria teologia cristã, hoje, faz essa diferença entre esse murmúrio, chamado glossolalia, e o fenômeno de xenoglossia, que, inclusive, é um assunto também científico. O A. Stevenson, um americano que pesquisou a reencarnação durante 40 anos, e ele editou um livro de 1.300 páginas em 2 volumes, uma obra de 1.300 páginas, e não foi lançado no Brasil ainda. Então, A. Stevenson, ele é um grande pesquisador da reencarnação. Nesse livro, ele fala um pouco sobre esse assunto e depois ele editou um outro livro especificamente sobre isso, chamado Xenoglossia. Quem era ele? Diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, um grande cientista nessa área. Mas vamos ficando por aqui, agradecendo a sua assistência e enviando o meu abraço fraterno para todos vocês. E até a próxima.